Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre fresamento sem refrigeração ou com fluido de corte. Vamos ver os prós e contras então deste artifício neste processo. Não se esqueça de curtir, compartilhar, de comentar e também de se inscrever no canal. Eu sou o Jonathan Venâncio e você está no canal O Mundo de Ferro. Bem-vindos ao canal O Mundo de Ferro. Como já relembrado, pessoal, não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar e também de se inscrever no canal. É muito importante, viu? Então, sem mais demoras, vamos ao vídeo. Uma das dúvidas mais frequentes dos usuários no que diz respeito a operações de fresamento está ligada ao uso ou não de refrigeração. Por décadas, o uso de óleo de corte ou líquido refrigerante foram utilizados, seja por necessidade do material a ser usinado ou seja por características do projeto das máquinas ferramentas ou mesmo por conta das ferramentas de corte. E com isso, criou-se um conservadorismo em torno do assunto. Vamos ver agora o que é verdade e o que não é no fresamento com ou sem refrigeração. A operação de fresamento é um processo intermitente de forma inerente, ou seja, falou em fresamento, falou de corte intermitente. Isso faz com que as temperaturas geradas na aresta de corte oscilem constantemente. As altas velocidades de corte de hoje resultam em uma zona de corte muito quente. A ação de corte ocorre com a formação de uma zona de fluxo entre a ferramenta e a peça de trabalho com temperaturas de cerca de 1000 graus Celsius. Vamos falar sobre o efeito do fluido de corte então neste processo. As variações de temperatura são muito grandes quando a aresta de corte entra e sai do corte. Qualquer fluido de corte que chega nas proximidades das arestas de corte será instantaneamente convertido em vapor e não terá praticamente nenhum efeito de resfriamento. Assim, a aresta de corte está sujeita a choques térmicos e tensões cíclicas que podem resultar em trincas e, no pior dos casos, pode levar a um fim prematuro da vida útil da ferramenta. Quanto mais quente a zona de corte, mais inadequado se torna o uso de fluidos de corte. Em operações de acabamento, a aplicação de fluido de corte não reduzirá a vida útil da ferramenta tanto quanto no desbaste, devido ao nível mais baixo de geração de calor. O efeito de eliminar a refrigeração no fresamento só vai enfatizar as variações de temperatura que ocorrem com as pastilhas entrando e saindo do corte. As variações de temperatura que ocorrem com a eliminação do líquido refrigerante estão dentro da capacidade para a qual a pastilha foi desenvolvida, na sua utilização máxima. Adicionando líquido refrigerante, as variações serão mais bruscas ao resfriar a pastilha enquanto ela está fora do corte. Essas variações ou choques térmicos causam trincas térmicas. Veja na sua tela neste momento uma imagem mostrando trincas térmicas na aresta de corte. Fresamento sem refrigeração. O fresamento sem refrigeração prolonga a vida útil da aresta de corte. As variações de temperatura acontecem, mas permanecem no escopo do projeto da classe de metal duro. As operações de fresamento em desbaste devem ser realizadas sempre sem refrigeração. As pastilhas de metal duro modernas, em específico as com cobertura, que são a maioria hoje em dia, normalmente não requerem fluido de corte durante a usinagem. As classes cobertas melhoram a vida e a confiabilidade da ferramenta quando usadas em um ambiente sem uso de refrigeração. Isso vale mais ainda para classes de cermetes, cerâmicas, nitredo cúbico de boro e diamante policristalino. Essas classes mencionadas são desenvolvidas para suportar velocidades de cortes constantes e temperaturas elevadas. Por outro lado, diferenças de vida da ferramenta de até 40% e em alguns casos específicos ainda maiores não são incomuns para o fresamento sem refrigeração. Se a usinagem for feita em materiais pastosos, como aços de baixo carbono e aços inoxidáveis, a formação de arestas postiças ocorre e certas precauções precisam ser tomadas. Alcançando-se a zona de fluxo a altas temperaturas, o problema é eliminado. Nenhum ou pouquíssimas arestas postiças serão formadas. Com baixas velocidades de corte, onde a temperatura na zona de corte é menor, a refrigeração pode ser aplicada com menos resultados prejudiciais para a vida útil da ferramenta. Fresamento com fluido de corte. Há algumas exceções para quando o fluido de corte precisar ser usado. Primeiro, acabamento de aço inoxidável e alumínio, para evitar a abrasão de partículas de metal na textura da superfície. Segundo, fresamento de ligas resistentes ao calor em velocidades de corte mais baixas, para lubrificar e resfriar as peças. Terceiro, fresamento em ferro fundido, para umedecer e retirar a poeira por razões de qualidade da peça, saúde e também meio ambiente. Quarto, fresamento de peças com paredes finas, para evitar a distorção geométrica. E
quinto, sistema de microlubrificação, ou seja, ar comprimido com uma pequena quantidade de óleo especial, uma névoa de óleo. Neste caso, podem ser aplicados para auxiliar o escoamento de cavacos em cavidades profundas. Veja na imagem a usinagem com refrigerante ar comprimido. A melhor maneira de garantir um escoamento perfeito dos cavacos é usar o ar comprimido. Deve ser bem dirigido para a zona de corte. Absolutamente melhor é se a máquina ferramenta possui uma opção para o ar através do fuso, como na imagem. Nesta próxima imagem, vemos a refrigeração por névoa de óleo. O segundo melhor método de refrigeração é ter névoa de óleo sob alta pressão direcionada para a zona de corte, de preferência através do fuso. Em sistemas de microlubrificação, a quantidade de névoa de óleo é de apenas poucos ml de óleo por hora e é escoado através de um sistema de ventilação filtrado normal. Nessa próxima imagem, vemos a vazão interna abundante como refrigeração. Neste terceiro lugar, então, vem a refrigeração com alta pressão, aproximadamente 70 bar ou mais, e bom fluxo, de preferência também através do fuso. Se o fresamento precisar ser feito com refrigeração, o fluido de corte deve ser aplicado em quantidade abundante. E por último, vazão externa. O pior caso é o abastecimento normal, externo de refrigerante com baixa pressão e fluxo. Quais economias podem ser feitas por meio de usinagem sem refrigeração? Vamos ver isso agora. Primeiro, aumento na produtividade. Depois, custos de produção reduzidos, porque o custo com refrigerante e o seu descarte representa entre 15 a 20% dos custos totais de produção. Terceiro, aspectos ambientais e de saúde. Uma fábrica mais limpa e saudável, com a eliminação da formação de bactérias e também mau cheiro. Quarto, não há necessidade de manutenção dos tanques para líquidos refrigerantes ou sistemas de refrigeração. Geralmente é necessário fazer paradas regulares para limpar as máquinas e equipamentos de refrigeração. E por último, quinto, normalmente há uma melhor formação de cavacos com a usinagem sem refrigeração. Como dica final temos, se estiver usando pastilhas de metal duro ou ferramentas sólidas de metal duro, a diferença na vida da ferramenta entre sem refrigeração e com refrigeração, a opção sem refrigeração pode ser de até 50% a mais na vida útil. Se estiver usando classes Cermet, cerâmica ou nitrito cúbico de boro, não se deve aplicar refrigeração de forma alguma. Este foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar, curtir, comentar e também de se inscrever. Eu sou Jonathan Venâncio e obrigado por assistir a mais um vídeo no canal O Mundo de Ferro.